Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem, querido? Conte-me tudo, não me esconda nada, eu quero estar por dentro do assunto. Fale comigo. Você está bem? Como é que tá a família? Tá tudo bem por aí? Se você está aqui pela primeira vez, querido, Deus te abençoe. Esse devocional acontece de segunda a sexta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, há mais de 3 anos. Estamos indo para o 4º ano. São muitas palavras, muitos apontamentos e eu quero abençoar mais uma vez a sua vida com mais um encontro, mais uma palavra dos céus. Quero que você abra o seu coração para que o Senhor possa encontrar lugar, que você se mova de acordo com aquilo que o Senhor tem dado como apontamento para você. Em nome de Jesus eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor estará nos ensinando, nos mostrando e nos revelando qual é a melhor opção. Quais são os passos de sabedoria que nós precisamos dar? Seja muito bem-vindo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, querido, se inscreva, ativa o sininho, sabe? Curte esse vídeo, envia para uma pessoa que o Espírito Santo colocar agora no teu coração. Envia para alguém esse vídeo, porque certamente você estará sendo a resposta que essa pessoa precisa da parte dos céus, tá bom? Queridos, vamos lá, sem mais delongas, eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem muito profunda que talvez eu termine ela só amanhã. Eu quero te ensinar hoje sobre a dependência de Deus. Dependência de Deus. Aprenda a depender. Quem aqui quer depender de Deus? Quem aqui está querendo viver nessa dependência de Deus? Eu quero viver nessa dependência, querido. Eu quero viver na dependência do Senhor. Eu quero viver nesse lugar de confiar, nesse lugar de crer. Eu quero estar nesse lugar. Eu quero, em nome de Jesus, que você também abra espaço para que o Senhor faça o impossível se tornar inevitável na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, lindo, sem mais delongas. Se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Grandes coisas o Senhor fará em nome de Jesus, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um encontro. Nós queremos, Espírito Santo, nesse momento, abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Que nesse momento o Senhor possa estar guiando, guardando, cuidando, mostrando a eles, Pai, as verdades do Teu Evangelho, mostrando a eles os passos de sabedoria que precisam dar. Eu oro em nome de Jesus para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas para que permaneçam sempre firmes, de glória em glória, de batalha em batalha. Cada dia um passo mais perto de tudo que o Senhor tem para vocês. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que cada um dos que estão aqui, Pai, cada telespectador, cada um que está nos acompanhando, seja qual for a distância, alguns de outros países, outros estão em outros estados, mas que o Senhor possa alcançá-los, que a Tua graça possa tocá-los e possa aperfeiçoá-los cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos, um dos assuntos que eu mais gosto é sobre dependência. Dependência de Deus é um dos assuntos que eu mais gosto e eu quero ler com você. Mais dependentes do que nunca. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Mais dependentes do que nunca. É assim que você desfruta dos milagres do Senhor. É assim que você desfruta das bênçãos do Senhor. João no capítulo 5, no versículo 6, a palavra diz o seguinte: quando Jesus o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? Em Marcos, no capítulo 2, no verso 17, a palavra diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Não vim para os justos, aqueles que se acham justos. Jesus veio para aqueles que são pecadores. Partindo desse pressuposto, em João no capítulo 5, no versículo 6, deixa eu abrir em outra versão aqui, porque o texto está na NVT. E a NVT, para mim, eu gosto dela mais para fins de estudo. A palavra diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse.
um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Até aqui é suficiente. Depender de Deus, querido, não é apenas confiar que o Senhor fará tudo no seu lugar, mas é confiar que Deus fará o impossível que você não é capaz de fazer. A dependência de Deus, ela não se trata sobre Deus fazer tudo por nós, porque Ele já fez. Que momento, pastor? Quando Jesus morreu naquela cruz, Deus já fez tudo que podia por nós. Entregou o seu próprio filho. Como aquela música que eu sempre gosto de citá-la: Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E quando nós entramos nessa seara de confiança, de acreditar, de descansar, de permanecer, de sermos dependentes, não é que nós estaremos nos excluindo das nossas responsabilidades, mas é que nós estamos observando cada uma delas com zelo e cuidado, respeitando principalmente o nosso tempo de parar e o tempo de Deus começar. Porque tem horas, querido, que nós precisamos parar enquanto Deus faz. Nós precisamos parar enquanto é Deus que está fazendo. E o primeiro ponto que quero compartilhar com você é: entre o conforto e a cura, escolha o que dói, mas liberta. Entre o conforto e a cura, escolha o que dói, mas liberta. O que isso quer dizer com isso, pastor? Há prisões que a gente decora para aparecer em salas de estar. Existem algumas prisões que nós deixamos elas tão bonitas que parece que nós estamos numa sala de estar, num spa, mas na verdade não passam de prisões. Jesus pergunta ao paralítico de João 5 se ele quer ser curado, porque a cura muda tudo. Jesus não estava perguntando se ele queria que o ajudassem a que ele tivesse a oportunidade de se banhar nas águas, mas se ele queria ou não ser curado. E às vezes, querido, sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes nós estamos tão inseridos num problema, na adversidade, que se porventura Deus perguntasse o que você deseja, você nem saberia responder. Se você estivesse hoje diante do Senhor e o Senhor dissesse assim: me faça um pedido, o que você pediria? Já parou para pensar isso? Assim como Salomão, como você responderia? Graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor para nos explicar. Eu responderia como Salomão: Senhor, me dá a tua sabedoria, porque eu sei que com a sabedoria do Senhor todas as coisas viriam como consequência e não como principal foco. Mas, partindo desse pressuposto, eu creio que a nossa dependência de Deus é principalmente confiar nos tratamentos que o Senhor tem para nós. Depender de Deus não é apenas esperar que Ele faça as coisas por nós, mas sim que Ele faça as principais coisas em nós. E para isso nós precisamos escolher não apenas o conforto, mas escolher crescer todos os dias, por mais que isso signifique sentir uma dor momentânea. Querido, se você for para uma academia, sair dessa forma de pote, não é? Um pote de Dizon. Um pote de Dizon, não é nem um vaso de honra, é um pote de Dizon. Você for sair para perder essa protuberância, né, que está ali envolto à sua cintura, vulgo comumente chamado de bucho. Ai, meu Deus do céu. Se você decidir, querido, você vai precisar ir numa academia, colocar força e vai sair de lá todo dolorido. Pense num negócio que dói. É o tal da academia. E as primeiras semanas diz que são as piores, mas depois a dor vai passando, porque o seu músculo vai se acostumando ao ritmo de tensão que você está colocando nele nos exercícios lá na academia. E para trazer essa analogia, eu quero te mostrar que às vezes o Senhor precisa nos tensionar, o Senhor precisa nos pressionar para que nós possamos crescer. Vai doer? Vai ser indigesto às vezes, vai ser difícil? Muito, mas é necessário. O necessário não
pergunta o que você acha. O necessário traz o que você precisa. Aquilo que é necessário não quer saber se vai doer ou não. Aquilo que é necessário quer saber se vai resolver ou não. E quando nós estamos trabalhando com o que é necessário, existem algumas coisas que são excluídas. A nossa vontade, por exemplo. Quando você está educando uma criança, por exemplo, a vontade daquela criança não prevalece diante da educação que você está ensinando para ela. Às vezes ela quer só comer batata frita e você fala assim, não. Você está preocupado com aquilo que ela gosta ou deixa de gostar? Não, porque você sabe que ela gosta de batata frita. Isso não é saudável, não é bom para o crescimento dela. Mas ela sabe disso, ela é uma criança, não pode esperar muito disso. Eu posso esperar muita maturidade de uma criança. Ela é uma criança, ela vai querer batata. Cabe a nós, enquanto pessoas mais maduras, dizer não, porque nós sabemos o que realmente é bom para elas. Então, o que é necessário não respeita o que você acha ou deixa de achar. O que é necessário traz aquilo que você precisa. O que é necessário vai trazer aquilo que vai te mudar. O que é necessário vai trazer aquilo que vai te transformar. Aprende isso, pelo amor de Deus. Aprende isso, em nome de Jesus. Aquilo que é necessário, aquilo que é essencial, ele vai colocar em xeque aquilo que é confortável para você. Nesse momento nós precisamos aprender a depender do Senhor, para nos permitir sermos curados, porque existem lugares de cura que só quando nós permitimos o Senhor entrar é que Ele faz. Jesus não chegou para aquele homem sem questioná-lo e o curou. Não, você quer ser curado? Irmão, Jesus não entra nas áreas da tua vida sem que você permita, porque Jesus é educado. Jesus não vai arrombar a porta, Ele vai bater. Jesus não vai pular o muro, Ele vai entrar pela porta. Quem pula o muro, irmão, é ladrão. Quem arromba é assaltante. Jesus não é nenhum deles. Ele entra conforme foi convidado. Ele acessa conforme lhe foi dado lugar. Então, um dos primeiros pontos da dependência de Deus é que você precisa dar espaço para Deus entrar, trabalhar e te mudar. O reino não é sobre manter o confortável, mas é sobre abraçar o que nos transforma. O reino de Deus não é sobre manter o conforto, é sobre continuar sendo transformado. A cura de verdade desinstala confortos antigos. A verdadeira cura vai tirar a gente desses lugares confortáveis. Porque às vezes é um relacionamento que está muito confortável, por mais que seja tóxico. Às vezes é um trabalho que está muito confortável, o salário é muito bom, por mais que seja um lugar que coloca em xeque toda a tua honestidade, os teus princípios. A gente se conforma com as coisas porque elas estão funcionando, mas não significa que porque elas estão funcionando, elas são funcionais. Não é porque você subiu numa cadeira para trocar uma lâmpada que a cadeira foi feita para isso. A cadeira foi feita para nos assentarmos e não para subirmos em cima dela. O ser humano ele tende a usar as coisas que não foram feitas para aquela atividade fim. E isso é característica, irmão, do inimigo. O inimigo deturpa tudo aquilo que Deus cria. O inimigo não cria nada. Satanás e seus demônios não criam nada. Eles deturpam a criação. Só quem pode criar é Deus. E o inimigo deturpa através do engano e da mentira. Então, querido, se você quer aprender a depender de Deus, acredite no que eu estou te falando agora. Para depender de Deus, você precisa dar espaço para ser curado. Porque existem certas estações que você só acessará se o teu coração estiver limpo, se as tuas motivações estiverem alinhadas, se as tuas prioridades estiverem muito bem definidas. Do contrário, você não vai passar de certos limites, nem vai conseguir acessar certos lugares. Amém? Outro ponto. Maturidade é pré-requisito para depender. Para que eu possa depender de Deus, eu preciso ser alguém maduro.
Porque só a maturidade na fé, só a maturidade vai me fazer entender que certas coisas saíram do meu controle, que certas coisas não cabem a mim realizar, que certas coisas não cabem nas minhas atitudes, nas minhas falas, nos meus posicionamentos, porque talvez não condizem com os meus princípios, ou porque talvez seja a responsabilidade de Deus. Maturidade é entender onde te cabe e onde não te cabe, aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não tem que fazer. Maturidade é entender que você não tem que provar nada quando Cristo já provou tudo naquela cruz. Maturidade é entender que a sua dependência está em Deus, porque Ele que te aprova, Ele que te supre, Ele que te sustenta, Ele que te levanta, Ele que vivifica o seu espírito, é Ele que faz todas as coisas. As pessoas estão lá para ser amadas e servidas por nós. Mas Cristo é que nos aprova, a palavra é que nos guia, a sabedoria é que nos norteia. Filhos humanos crescem ficando independentes. Filhos de Deus amadurecem ficando mais dependentes. Olha que lindo isso. É igual a dinâmica do fruto. No natural, você come o fruto quando o fruto está maduro. No espiritual, é você que amadurece para que então você possa frutificar. Quem amadurece não é o fruto, é você. No natural, quem amadurece é o fruto. No espiritual, quem amadurece é você para frutificar. E não, a árvore amadurece para que você possa usufruir daquele fruto. Então, nós, enquanto humanos, crescemos e ficamos independentes. Mas quando nós somos filhos de Deus, nós amadurecemos e cada vez mais nos tornamos dependentes. É interessante essa dinâmica. As cordas do avental viram cabos de aço. Oração diária, palavra aberta, coração rendido. O Senhor vai a todo momento nos ensinando sobre como nós devemos confiar e descansar, porque nós estamos constantemente dependentes. Crescer em Cristo é precisar mais e mais dele. Crescer em Cristo é precisar mais e mais dele. E eu não posso, irmão, excluir a maturidade da dependência. Porque você jamais conseguirá depender de Deus se você for imaturo. A imaturidade é você querer fazer as coisas do seu jeito. A imaturidade é você procurar todas as pessoas, mas só Deus você procura por último. A imaturidade é quando você resolve fazer tudo sem consultar a Deus em nada. A imaturidade é quando você quer que Deus se molde às suas vontades. A imaturidade acontece quando você não aceita a forma de Deus agir. Tudo isso é característica de pessoas imaturas. E sabe qual é a resposta de Deus para a nossa imaturidade? Resistência. Como assim, pastor? Te digo. A imaturidade traz consigo orgulho. E Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Perceba, irmão. Eu tenho muito amor e muito carinho por duas idades. Crianças e idosos. Eu não sei, a minha experiência com idosos foi muito boa e todos os que eu conheci são muito fofinhos. São muito fofinhos. Não querendo generalizar, dizendo que todos eles são. Pra mim, eu acho que são, mas eu acho o idoso muito fofinho. Eu acho muito... Não sei, eu acho muito lindo. Eu acho fofinho demais. Minha avó tem 95 anos. Eu acho ela linda, assim, maravilhosa. Eu acho fofinha. O jeitinho de falar, aquela paciência, na calma. Você vai perceber, irmão, que parece que quando o tempo vai passando, a gente vai desapegando de tanta coisa. E hoje, quando eu converso com a minha avó, ela diz: ah, meu filho, pra mim, saúde. Vendo meus bisnetos, tataranetos, que ela já é tataravó. Pra mim tá bom. Vendo vocês bem, vendo vocês crescendo. O que eu tinha de fazer, eu já fiz, meu filho. Quem eu tinha de cuidar, eu já cuidei. O que eu tinha de trabalhar, eu já trabalhei. Agora... eu estou descansando na vontade de Deus. E é lindo, irmão, vendo como ela amadureceu, não apenas em idade, mas em definições, definindo a vida com prioridades tão mais claras e essenciais, indispensáveis para o que nós chamamos de verdadeira felicidade. Pessoas que nós amamos. Não é sobre conquistar, não é sobre ter muito dinheiro. É sobre desfrutar dos últimos anos da vida da melhor forma possível.
sabendo que quem nós amamos está bem. Isso é uma vitória. E quando eu olho para ela, eu percebo que quanto mais maduros nós nos tornamos, mais mansos a gente é. Já percebeu? No começo a gente é adolescente, a gente é afoito, corajoso demais, chega a ser tolo, muito energético, né? Um negócio assim. Aí quando a idade vai chegando, a sabedoria vai batendo, você já não tem mais aquela intensidade toda, você já trabalha na calma, você já não trabalha mais na loucura, você já trabalha na consciência do que você está fazendo. Irmão, depender é se tornar maduro mais e mais. É amadurecer todos os dias. É abrir espaço para que nós possamos crescer em Cristo enquanto Cristo cresce em nós. Isso é maturidade. Isso é maturidade. E quando nós aprendemos a depender, nós conseguimos ver que o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, e nós não vamos nos perder no caminho, porque nós confiamos em quem Ele é. Maturidade é sobre isso. Terceiro e último ponto do nosso encontro de hoje, e amanhã eu compartilho os outros 4 pontos. Confesse a enfermidade para abrir a porta do milagre. Os sãos não precisam de médico. Aqueles que se acham curados, aqueles que dizem que estão bem, aqueles que não querem ajuda, aqueles que não reconhecem que estão se afogando, não precisam de um bote salva-vidas. A honestidade espiritual é pré-requisito para a cura. A honestidade espiritual é pré-requisito para o acesso de Deus na sua vida. Eu não consigo me curar. Já é o começo para você ser curado. Eu não consigo me curar. Isso já é o início, o primeiro passo para que você seja curado. Essa é a chave que destrava. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando esse homem disse, eu não consigo sozinho, foi quando Deus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Deus resiste aos altivos de coração. Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. E às vezes a tua humildade está em reconhecer onde você precisa que Deus haja, onde você precisa que Deus atue, onde você precisa que Deus se mova. A humildade é reconhecer que você não pode sozinho. Você não consegue sozinho. Para de querer ser forte toda hora. Para de achar que tu não precisa de ninguém. Para de achar que tu não pode pedir ajuda para ninguém. Para de querer parecer o super-homem porque tu não é. Para de querer parecer a Mulher Maravilha porque tu também não é. Nós sabemos que você carrega um fardo muito pesado porque a tua família te liga para falar de problema, mas nem todo mundo te liga para poder te chamar para um churrasco. A gente sabe que muitas vezes você foi a pessoa mais atacada, mas também a pessoa mais procurada nas adversidades. Família é assim. Parece que o filho que dá menos trabalho, parece que ele não precisa da mãe nem do pai. Irmão, escuta o que eu tô te falando. Eu lido com gente na igreja desde que me entendo por gente. Eu sei disso de có e salteado. E eu já vi os filhos mais doentes não eram aqueles que davam trabalho. Os filhos mais doentes eram aqueles que estavam esquecidos. Escuta isso que eu vou te falar que é muito forte. Os filhos que tratei dentro da igreja não foram os piores, não foram aqueles que mais davam trabalho. Não, irmão. Foram os que eram esquecidos. Eram aqueles filhos que não davam tanto trabalho. Aliás, não davam trabalho nenhum. E aí, o pai e a mãe achavam, não, ele tá bem. E não davam tanta atenção para ele. Davam atenção mais pro irmão, que dava muito trabalho. Dedica recurso, dedica tempo, sacrifício, vai aqui, vai ali, tenta uma coisa, tenta outra. Tudo em prol do filho que dá muito trabalho. Mas ninguém parava para ouvir e se perguntar, como é que o filho que não dá trabalho nenhum está? Como é que o filho que não dá trabalho está se sentindo hoje? O que aquele filho que não dá trabalho está desejando para a vida? Às vezes, irmão, a gente é alvo, não por maldade, mas por uma seletividade que às vezes os pais fazem, não é consciente. Ah, mas é porque você não deu muito trabalho. Ah, porque você sempre foi quieto. E aí os pais acabam dando mais atenção ao filho que dá mais trabalho, porque parece que ele precisa de mais atenção.
E aí aquele filho que não deu trabalho na infância, que foi um filho mais quieto, mais centrado, ele cresce cheio de inseguranças, cheio de incertezas, medroso. Ele cresce alguém recluso em si mesmo, alguém que não tem muita facilidade para se abrir, porque ele nunca exerceu isso dentro da própria casa, porque a mãe perguntava mais como o filho que dava trabalho estava do que como o filho que não dava trabalho. Ela sempre perguntava mais em como aquele filho trabalhoso estava. E se esquecia de perguntar como aquele filho que não dava trabalho, como é que ele estava. É ou não é, irmão? E aí a gente cresce pensando assim, poxa, todo mundo acha que eu sou super-homem, eu devo ser. E a gente cresce achando que é. Querendo agarrar o mundo com as mãos, querendo resolver tudo com a própria força. Mas eu tô aqui para te dizer que a humildade espiritual, a dependência do Senhor, começa em reconhecer que não é porque a gente não deu trabalho, não é porque a gente é mais centrado, que a gente precisa menos de Deus. Não, irmão, a gente precisa tanto quanto. A gente precisa de atenção, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de carinho, a gente precisa de zelo. E eu tô aqui para te dizer, abre o teu coração, porque Deus quer entrar, quer curar as tuas feridas. E por mais que você não tenha dado trabalho, irmão, por mais que você seja um filho exemplar, pare de se cobrar. Pare de se cobrar. Pare de se cobrar. É um momento em que você vai se curar desse lugar e aprender a confiar no Senhor, porque Ele vai fazer por você aquilo que você está tentando fazer sozinho. Quando admito que não posso, Deus mostra o que Ele pode. Quando eu admito que não posso, Deus mostra o que Ele pode. E eu quero que nesse momento você abra o seu coração, eu quero que nesse momento você seja intencional para entender que certas coisas só acontecem quando você dá lugar ao Senhor. Esses são os primeiros fundamentos básicos que eu quero te ensinar nesse momento. Os primeiros entendimentos para que você possa ser fundamentado, alicerçado no que Deus tem para a sua vida. Amém? Pai, nós te damos graça por esse encontro. Queremos abençoar, Pai, a vida de cada um dos que estão aqui. Espírito Santo de Deus, quebranta o coração deles. Faz com que eles possam crer, mesmo sem ver. Faz com que eles possam acreditar, mesmo quando as coisas estão completamente contrárias. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor derrame sobre eles um bálsamo de sabedoria, um bálsamo de descanso, para que aqueles filhos que precisam entender que eles não vão conseguir tudo sozinhos, que eles não precisam tentar sozinhos, que eles não precisam caminhar sozinhos, que o Senhor possa dar a eles a sabedoria e a paz que excede todo entendimento. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que eles possam ser abençoados mais e mais nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós continuaremos esse estudo sobre independência. Tem alguns assuntos muito preciosos, muito importantes para compartilhar com você sobre esse assunto. Aproveita, compartilha, clica no link de curtir, clica no botãozinho de curtir, compartilha esse link com alguém, porque tem filhos que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos! Até amanhã.